Beleza com vocês? Aqui é o Matheus e dessa vez a gente vai trazer um conteúdo novo aqui para o canal, que é sobre o Google Data Studio, tá? Ele é como se fosse um Power BI que você pode usar tanto para Google Analytics, quanto para YouTube, para Google Sheets e diversas outras opções aí que são integradas ao Google Data Studio, tá? Eu fiquei um tempinho sem postar nenhum vídeo, tive um problema com o meu notebook pessoal e agora eu tô aí improvisando aqui com outro computador para continuar trazendo conteúdo para vocês, tá bom? Então, para ajudar a gente aí já virar o ano com tudo, principalmente para dar mais engajamento aqui pro canal, para a gente continuar trazendo os conteúdos, é interessante que você se inscreva e ative o sininho para você não perder nenhuma notificação nossa. Sempre quando tiver vídeo novo, shorts, você vai ser notificado. E também, claro, deixar o like se você quer que a gente continue fazendo conteúdos de Data Studio ou se no decorrer do vídeo você gostar do conteúdo e da aula, beleza? Hoje, mais especificamente, a gente vai conectar o Google Data Studio com o Google Sheets. Tá? Existem outras formas de fazer, mas a gente vai fazer hoje Data Studio com o Google Planilhas, beleza? Então, o primeiro passo é você ter a sua base de dados. Eu, no caso, tenho essa aqui, onde ele tem aqui para mim o código do operador, o operador, período, NPS, que é uma forma de você calcular a satisfação do cliente, atendidas, taxa de transferência e TMA, tá? Que nos call centers é conhecido como tempo médio de atendimento, tá bom? Essa é a nossa base de dados que a gente vai usar para construir o nosso relatório no estilo dashboard, lá no Data Studio. Então, antes de tudo, a gente precisa gerar aqui o nosso relatório. Você vai vir no Google, tá? Eu abri aqui uma nova aba e vou digitar Data Studio. Colocando Data Studio vai ter esta opção aqui, mas eu vou deixar o link na descrição para vocês já clicarem direto, tá? E clicando aqui, vocês vão ver esta telinha. Aqui ele vai ter alguns exemplos, tá? Só que nós não vamos passar pelos exemplos porque é interessante a gente criar do zero, principalmente porque você vai precisar fazer isso com a sua base de dados. Mas aqui tem alguns exemplos e de repente se você precisar de alguma inspiração, você pode abri-los aqui e dar uma olhadinha de como que funciona, tá? E aí, para a gente criar um novo, é só vir nesta opção, relatório em branco ou aqui no canto esquerdo na opção criar. Tá bom? Eu vou criar aqui um relatório em branco. Como não é a primeira vez que eu estou abrindo o Data Studio, pode ser que aí para você ele peça alguma autorização lá para o seu Gmail, mas é algo super rápido, é só você marcar uma caixinha e confirmar, tá? E aí, a primeira coisa que ele vai mostrar aqui pra gente são as ferramentas que aí o Google chama de connectors, né? Os conectores. Então, quais ferramentas você pode atrelar ao Google Data Studio para fazer as suas análises em forma de dashboard, tá? Então, tem o Google Analytics, tem o Google Ads, tá? Que geralmente é o que mais usam aqui no Data Studio, o Planilhas Google, que é o que a gente vai usar, entre outras opções. Isso inclui o YouTube, onde a gente vai fazer um vídeo também analisando aqui o próprio canal, né, Moleque do Office, e a gente vai usar os dados do canal e vocês vão ver que ele puxa tudo automaticamente pra gente, tá? Então bora lá. Eu quero fazer aqui especificamente com o Planilhas Google. Assim que você clica em Planilhas Google, você pode escolher, né, qual documento que você quer. Ele vai pegar aqui, no caso, a minha base de dados, as aulas que eu monto, planilhas sem título, que é justamente tudo que eu mexo no meu Drive. Mas aí, se de repente você não achar por aqui, você pode vir em URL, tá? Lembrando que o URL é o link, e aí você pode copiar o link dessa forma. Vou abrir aqui a minha planilha, vou copiar o link, vou jogar lá no meu Data Studio. Pronto, assim que você cola, ele já vai aparecer aqui as informações, né? As sheets, que são as páginas que você tem dentro do seu relatório. Então olha aqui, ele tem para mim PD, que é a minha base de dados, e página 2. Eu só posso adicionar uma aba de cada vez, tá? Ele não me permite ainda com que eu faça a inserção das duas, tá? Então eu vou colocar aqui o PD, que é o principal, e vou clicar em adicionar. Quando você clica em adicionar, ele vai abrir um pop-upzinho aqui no meio, e é só você clicar em adicionar a relatório. Se porventura para você não subir essa informação, é só você vir aqui nessa opção adicionar dados. Você pode inclusive colocar dados de outras planilhas, ou se de repente você tem informação do YouTube e você quer colocar junto com a sua planilha do Google, ou se você tem um Google Ads e quer vincular com o Google Analytics ou de duas empresas, o que for, você pode adicionar aí quantos dados você quiser, fechou? Então, depois que a gente faz a atribuição para cá, ele vai abrir aqui uma tabela, tá, com informações que eu não vou usar, tá? Mas é só porque ele colocou os dados. E aqui no canto direito é onde a gente tem as informações principais, que são o quê? Os títulos, né, os cabeçalhos lá da nossa base de dados.
tá? Então tem aqui o atendidas, código operador, NPS, enfim, tudo que a gente viu lá. E aí você vê que vai ter um campo dimensão. O dimensão, vamos imaginar aqui nesse primeiro momento que são os cabeçalhos, tá? E aqui são as informações que tem no cabeçalho. Então, a dimensão vai ser basicamente o cabeçalho e a métrica vai ser a métrica que você vai colocar. Então, vamos supor que você quer um NPS, você quer pegar a média, então você vai colocar a dimensão NPS e a métrica, o resultado aqui da galera. Então você pode fazer em contagem, você pode fazer em média, que é o que a gente vai fazer, entre outras muitas opções. Antes da gente começar, é interessante que você defina, tá, um layout, aí o tema layout para o seu Data Studio. Então você vai ver aqui no canto direito, onde estará escrito tema e layout, e aí você pode escolher aqui algumas opções. Você também pode criar uma do zero. Eu, a princípio, sou muito ruim em questão de design, visual, essas coisas, então eu não vou usar nenhuma aí do zero, tá? Eu não vou criar uma nova, eu vou fazer uma já pronta aqui. Bom, no caso eu vou pegar essa que está um pouco mais escura mesmo, vou clicar, você vai ver que a princípio ele não mudou nada, mas conforme a gente for adicionar os retângulos, as informações, ele já vai atribuindo as cores que a gente escolheu aqui no tema e layout, tá bom? Já pode fechar aqui e a gente já pode começar a brincar um pouco. Uma dica de design, tá, que é interessante você usar, e principalmente porque as pessoas usam muito isso no Google Data Studio, inclusive em outras ferramentas, é você fazer uma espécie de cabeçalho aqui para colocar o nome da empresa ou de repente o nome do relatório que você quer criar. Então bora lá. Eu vou clicar aqui no canto direito, onde tem forma, tá vendo? Logo do lado de tema e layout. Vou clicar aqui e vou escolher a opção retângulo, tá? É como se você estivesse no PowerPoint mesmo. E eu vou selecionar essa área aqui, que já é o suficiente para caber o título aqui do meu relatório, tá? Vou só fazer um pouquinho menor e deixar ele bem alinhado. Beleza, você viu que ele já colocou a cor, né, pré-definida do meu tema? Então, conforme você alterar o tema, ele vai alterar aí as formas, os desenhos que você colocar no seu Data Studio. Então, beleza, já coloquei ele aqui. E eu vou diminuir só um pouquinho, porque eu quero colocar um outro retângulo, só que ele um pouco menor e mais claro, tá? É só uma questão visual aqui que eu tenho. Então eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V nessa minha forma, eu vou deixar bem alinhado aqui, e eu vou só diminuir um pouquinho, tá? Só para deixar um efeitinho aqui. E aí beleza, apliquei aqui, e aí vai uma dica. Sempre quando vocês forem fazer alguma questão de estilização, tá? É sempre aqui no canto direito. O canto direito é onde você vai configurar basicamente tudo dentro do seu Data Studio das informações. Então eu vou vir aqui em segundo plano e borda, e eu vou colocar aqui um cinza um pouquinho mais claro, tá vendo? Desse jeito. E aí, deixa eu só aumentar um pouquinho desse mais escuro aqui. E aí, beleza, a gente já pode colocar aqui um nome para o nosso relatório, tá? Eu vou colocar aqui como relatório teste, mas só para a gente ter uma noção de como que funciona aqui a inserção da caixa de texto. Aqui no canto direito, perto de formas mesmo, vai ter a opção texto. Então, eu vou clicar aqui em texto, vou posicioná-lo justamente aqui no centro e eu vou colocar aqui o texto relatório de teste. Então, relatório de teste, tá? E aí, você pode fazer aqui toda a configuração. É óbvio que não está dando para vocês verem direito aqui, mas vocês podem alterar as propriedades de texto. Então, eu vou trocar aqui a cor do texto para branco, vou centralizá-lo, tá vendo nessa opção, e eu vou colocar um negrito para ele dar um realce muito melhor. Aqui você pode alterar o tamanho e aqui a gente consegue ver o seguinte. O Data Studio, ele não tem muitas opções como o Power BI tem, tá? Ele é só uma alternativa mesmo aí que a Google fornece. Então ele ainda é um pouco primitivo em algumas questões. Você não pode escolher, por exemplo, nada diferente dos tamanhos que tem aqui, tá vendo? Então tem que ser sempre dessas informações que já tem, mas a gente pode ir testando. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 28, vou colocar só um pouquinho maior, 30, e aí beleza, a gente já tem aqui relatório de teste, tá? Eu vou só colocar ele um pouquinho mais para o lado, e aí beleza. Agora, selecionando aqui o meu texto, você pode mudar a fonte, tá? E aí é algo visual que vai ficar mais aí ao seu critério, você que sabe como que vai ficar melhor aí para o seu dashboard. Eu vou deixar aqui um pouco menor, e aí tá ótimo. E agora você pode colocar também, né, se for o caso, se já tiver uma imagem pronta ou de repente o logo da sua empresa, você pode colocar o logo aqui também. E presta bastante atenção nessa dica que eu vou dar para vocês,
Muita gente tem dúvida na hora de colocar um PNG, às vezes fica o fundo branco, não sabe se PNG, às vezes pega um PNG, mas aqui ficou com o fundo branco, mas aí é só um truquezinho aqui do Data Studio, tá? Eu vou abrir aqui o Google, tá? E eu vou colocar, sei lá, relatório PNG. Beleza, coloquei relatório PNG, eu venho em imagens, só que vocês vão ver o seguinte, nem todas as imagens que estão aqui são de fato PNG. E como que eu faço para filtrar no Google Imagens somente PNG? É só você vir aqui na opção Ferramentas, Cor e escolher a opção Transparente. Ele vai pegar todas as imagens que têm um fundo transparente. Então essa aqui, por exemplo, é uma imagem que tem um fundo transparente. Então eu venho com o botão direito, salvar imagem como. Beleza, já salvei ele aqui na minha área de trabalho. Vou voltar no meu relatório do Data Studio e aí eu vou vir aqui nesta opção Imagem, tá? Vindo em imagem, você pode escolher aqui fazer upload do computador. Ele vai abrir aqui esse pop-upzinho para você escolher onde está a imagem. E aqui no caso eu vou escolher essa opção Relate, que é o relatório que eu baixei. Vou dar aqui o abrir, aí vocês vão ver o seguinte. Pô, Matheus, mas não era PNG? Por que não está em PNG? Na verdade ele está em PNG, mas o Data Studio acabou colocando de forma automática um fundo branco. Não tem problema. Ainda com a sua imagem selecionada, você vai vir aqui do lado de dados, onde está escrito estilo, e você vai marcar esta opção, cenário, onde tem segundo plano e borda. Você vai vir na opção personalizada, e aí você vai arrastar a transparência lá para o final do canto esquerdo, e vai dar um concluir. Pronto, ele já tirou aquele fundo branco que estava atrás da nossa imagem, que de fato é a imagem PNG. Agora é só fazer o ajuste dela aqui bonitinho, e eu vou colocar aqui do lado. Não é a melhor das imagens, mas é para pelo menos a gente ter um pouco de noção de como que mexe, tá? Ainda falando do nosso relatório, eu vou trocar o título dele aqui, tá? Para sempre quando vocês abrirem o relatório da Data Studio de vocês vão ter que abrir diretamente pelo Data Studio e aí já vai ter o nome bonitinho lá. Eu vou colocar aqui somente como teste, tá? Essa questão de estilização a gente já finalizou por aqui e agora a gente vai começar a colocar um pouco das informações, tá? A primeira coisa que eu quero colocar, para deixar muito parecido com esse dashboard que vocês vão ver um print aí, eu vou querer colocar a minha métrica de NPS num gráfico medidor, tá? E a gente vai ver como que você cria isso. Sempre quando você vai inserir alguma informação ou adicionar alguma informação, você pode vir tanto na opção inserir quanto na opção adicionar. Como eu quero fazer um gráfico medidor, eu vou vir aqui na opção adicionar um gráfico e ele vai mostrar para mim todas as opções de gráfico que a gente tem, tá? Então eu tenho desde visão geral, que no Power BI é conhecido como painel, como um gráfico de rosca, de pizza, barra, linha, enfim. Eu vou lá embaixo e aí vai ter esta opção aqui, ó, medidor. E eu vou aplicar esse gráfico medidor. Então eu vou colocar aqui, selecionar o espaço que eu quero que ele fique. Caso eu vou querer que ele fique grande assim mesmo, tá ótimo. E aí, beleza. Assim que ele carregar, ele vai colocar alguma informação aleatória e a gente vai fazer a configuração dele aqui. Então é super simples. Vou adicionar aqui a dimensão. Eu quero que seja o quê? O NPS. Então eu vou arrastar o meu NPS aqui em dimensão. E qual que é a métrica que eu quero que apareça nesse meu gráfico medidor? Eu vou clicar nele, tá? Vou escolher novamente NPS. E ele está me mostrando aqui a soma, tá vendo esse sum, tá? Esse é o inglês para soma, então eu vou clicar aqui e eu não quero soma, eu quero médio, ou seja, a média de NPS. Ele já está aqui 0,8. Você pode configurar para porcentagem, ainda aqui nesse pop-up do lado direito. Então você vai vir em tipo, onde está número, ainda em número você vai escolher a opção porcentagem. Então ele já me mostra aqui a média de NPS de todo mundo em porcentagem, beleza? Agora é só você dar um cliquezinho fora e aí tá ótimo, já tá aqui o início do nosso gráfico medidor, tá bom? Vou só colocar ele aqui um pouco mais pro cantinho e agora a gente vai mexer na estilização dele, então você vai vir na opção estilo, tá? Sem segredo. Se você quiser, você pode editar aqui a cor da barra, tá? Eu vou deixar esse azul aqui mesmo, só vou colocar um cinzinha um pouco mais escuro na parte onde não tá preenchido. E aqui tem um esquema de design muito legal, tá? Limites do intervalo. Você coloca somente um limite de intervalo só para não ter nenhum tipo de problema e você focar só na questão visual. Porque assim, essa nossa linha azul que vocês estão vendo aqui, né, o medidor azul, ele vai ficar aí preenchido em cinza em cima e embaixo dele, né? Fica muito melhor visualmente, mas se vocês quiserem manter o anterior também, não tem problema.
E aqui você tem a opção de mostrar eixo ou não mostrar o eixo. Eu vou deixar mostrando o eixo aqui de 0 a 100%, tá? O volume eu vou deixar isso em porcentagem que tá mesmo, e aí você pode mexer aí como você quiser. Vamos aqui para rótulos, tá? Que são as informações que aparecem aqui no centro do nosso gráfico medidor. Eu vou ocultar aqui o nome da métrica, porque eu vou ensinar para vocês, uma outra dica visual, onde vocês podem aplicar uma visualização muito melhor para a pessoa que receber o seu dashboard, tá? Então eu apaguei aqui o nome NPS, clicando em ocultar nome da métrica, e agora a gente pode alterar um pouco aí segundo plano e borda. O que eu vou fazer? Eu não vou usar essa borda porque eu particularmente tenho um toque e eu fico louco quando fica o gráfico medidor fora do centro e não está tendo como a gente centralizar esse gráfico medidor. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui a borda dele. No personalizado, a gente já criou esse aqui, né, que é sem o fundo. Vou clicar e ele já tirou aqui o fundo do nosso gráfico medidor, beleza? E a gente vai fazer o que agora? Aplicar um retângulo por trás desse gráfico medidor, tá? E a gente vai fazer isso aqui agora. Então vou clicar fora, vou vir aqui em formas, vocês já viram isso, e eu vou clicar em retângulo. Vou colocar mais ou menos por aqui e vou deixar aí no centro. Tá vendo? Eu vou deixar ele bem centralizado aqui com o nosso NPS, o nosso gráfico medidor. Eu tampei ele, mas tem como vocês ordenarem, né? Que é o que a gente chama aí no Canva, no PowerPoint, no Google Slides de camadas. Então eu vou colocar ele uma camada atrás e eu consigo trazer para frente esse gráfico medidor. Mas antes vamos editar primeiro aqui o nosso retângulo. Então eu vou deixar nessa cor mesmo, porque é a cor principal do nosso relatório. E vocês vão ver que aqui no canto direito tem um raio da borda. Tá? Esse raio da borda, você vai deixar ela basicamente mais circular. Então eu vou marcar aqui, por exemplo, 10. E aí vocês vão ver que já está um pouquinho mais arredondado a borda ali. Tá vendo? Então eu vou manter ele assim mesmo. Vou manter a cor. Não vou colocar nenhuma cor de borda, mas dependendo do que vocês quiserem montar, vocês podem aplicar também. E também as outras configurações. Beleza, agora é só a gente jogar esse retângulo para trás. Então vou apertar com o botão direito, ordenar, enviar para trás. Então agora o meu retângulo ele está atrás do meu gráfico medidor. Eu vou voltar aqui no meu gráfico medidor porque essa informação do 81,6% ficou ruim visualmente, né? A gente quer que essa informação esteja bem visível. Então eu vou lá em rótulos, vou aumentar aqui um pouco o tamanho do rótulo, vou deixar aqui mais ou menos 48, tá ótimo. E eu vou colocar a fonte branca, tá? E agora sim, ficou muito melhor visualmente. Vou arrastar tanto o retângulo quanto o gráfico medidor aqui para baixo, então vou selecionar assim e vou descer um pouquinho. Eu quero agora que o nome NPS fique logo aqui em cima, então a gente vai vir na caixa de texto, igual a gente fez antes, tá? E aí eu vou aplicar uma caixa de texto aqui, bem na extremidade superior do nosso gráfico medidor, e eu vou escrever NPS. Agora eu vou fazer o mesmo esquema que a gente fez para o relatório teste. A gente vai centralizar, vou mudar aqui o tamanho, tá? Vou colocar um pouco maior, vou deixar 30 aqui, tá ótimo. Vou deixar uma fonte um pouco mais escura, tá? Tem uma que é Impact, que ela já deixa bem escuro mesmo. E aí eu posso aumentar ainda mais o tamanho dela aqui. Agora é o seguinte, o NPS, vocês estão vendo que o texto está aqui selecionado, mas ele está invadindo um pouco aqui o meu retângulo. O que tem como vocês fazerem é simplesmente subir um pouco esse NPS. Então eu vou descer, tá? Lá nessa opção de Paging, e você pode alterar a parte superior. Então se eu colocar aqui 10, você vê que ele vai descendo um pouco ali. Tá? Presta atenção onde está escrito NPS. Se eu colocar 4, daí ele já sobe um pouco, exatamente o que eu quero. E o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um fundo nesse texto. Então eu venho em segundo plano e borda, e eu vou colocar aqui, por exemplo, esse azul aqui, que já é sugerido do tema. Então eu vou clicar aqui neste azul, vou até alterar a cor da letra para branco, para ficar visualmente mais chamativo, e vou alterar também para 10 aquele arredondamento das bordas no canto, né? Então vou colocar aqui 10, eu vou clicar fora. Pronto, a gente já tem aqui o nosso primeiro painel com gráfico medidor de NPS. Então, bora lá. O que a gente vai fazer agora é só uma linha divisória, tá? E repito, é só uma questão visual. Se você não quiser colocar a sua linha divisória, você pode não colocar. Eu só vou colocar aqui para a gente experimentar um pouco as possibilidades que tem aqui dentro do Data Studio, tá? Então eu vou vir aqui na opção linha, vou escolher a opção linha mesmo,
e vou fazer uma linha aqui. Tá ótimo. Eu vou dividir algumas informações na esquerda e na direita. Vou mover um pouquinho mais para a esquerda aqui. E aí eu posso aumentar aqui a grossura dessa linha. Então já está no estilo linear, eu vou querer preto mesmo. E eu vou aumentar aqui em 2, tá? Vou deixar no 4. E aí beleza, já colocamos aqui uma linha divisória. Aqui no lado direito você pode colocar, por exemplo, um gráfico de rosca ou um gráfico pizza. Tá? Lá naquela opção que a gente já falou antes para colocar o gráfico medidor, que é adicionar um gráfico, e eu vou colocar aqui o gráfico pizza. Você pode escolher essa opção inclusive se você quiser um gráfico rosca, tá? Eu vou mostrar aqui melhor para vocês. Então eu vou fazer esse aqui grandão, vou deixar ele bem maior. Aqui tá ótimo. E ele já vai aplicar com qualquer métrica que vier na cabeça dele. E qual que é a métrica que eu quero aqui? Eu quero uma porcentagem dos operadores que eu tenho no período da manhã e no período da tarde. Conforme está aqui, é cerca de metade para cada um. A gente vai deixar isso visualmente melhor aqui. Então bora dar um tapa visual aqui no nosso gráfico. Eu vou adicionar uma dimensão aqui, tudo bem? Só para vocês terem mais ou menos uma noção. O que muita gente fala é o seguinte: Matheus, eu consigo colocar então na métrica somente o que eu quero e vai mudar aqui? Vai, só que o Data Studio, como ele é um pouco primitivo, é interessante vocês alterarem na dimensão e na métrica também, para evitar qualquer tipo de bug, tá? Então eu vou alterar aqui essa dimensão que está código do operador, não quero o código do operador, eu quero período. E ele vai me dar uma soma de período, mas eu quero na verdade a contagem de período, e aqui ele está como NPS, então eu tenho que trocar de NPS lá para período. Colocando período, você vê que ele já entrou aqui como contagem, só que ele está 50-50. Eu montei essa base de dados e sei que não é 50-50. E por que isso pode estar errado, tá? Porque existem duas formas de contagem. A contagem em si e a contagem de diferentes, tá? Aqui ele está contando diferentes, tá vendo? Então, diferente de manhã só tem um. Então ele vai ficar 50% para manhã, 50% como tarde. Então eu vou trocar de contar diferentes para contagem. E aí vocês vão ver que aqui, ó, manhã já é maior. Eu vou trocar aqui, por exemplo, Helene para tarde, tá? E aí eu vou vir aqui no meu teste e vou atualizar essa base de dados. É só você ver aqui nos 3 pontinhos, atualizar dados. Tá vendo que ele já fez a alteração aqui? Então tudo isso vai ocorrendo aí de forma automática conforme vocês forem aprendendo a mexer nas dimensões e nas métricas, tá? Agora vamos continuar aqui a questão visual desse nosso gráfico. Eu vou vir aqui em estilo e aí você pode escolher algumas opções, né? Cor única, enfim, o que você quiser mexer aí, tá? Eu não vou mexer muito aqui em cor, mas aí você vai ver que tem uma opção bem legal aqui no gráfico pizza, que aí você pode colocar como se fosse um gráfico rosca. É só você alterar aqui, ó, nessa linha, tá vendo? E aí você pode escolher como você quer que fique essa dimensão. Eu vou deixar o gráfico pizza mesmo, porque a gente colocou o gráfico pizza justamente para ficar dessa forma. E agora a gente vai alterar aqui o rótulo, tá? Aqui você vai alterar a cor do rótulo, então você pode deixar preto aqui para os dois, eu vou deixar. A cor eu vou colocar a Impact, porque ela fica como se fosse um negrito. E eu vou aumentar aqui o tamanho dessa fonte, tá? Conforme vocês acharem que for melhor, vocês podem mexer aí na base de dados de você também. Eu quero bem grande assim e tá, ó. E agora a gente pode mexer no segundo plano e borda, tá? Que é onde a gente consegue colocar um fundo aqui para o nosso gráfico. Ou vocês podem fazer naquele esquema que a gente fez para o NPS. Mas aqui no caso a gente vai deixar ele sim, tá? Então eu vou aqui na cor secundária, tá? Vou deixar ele escuro, né? Conforme é o nosso tema e layout. Eu vou mudar aqui agora também, logo abaixo do segundo plano e borda, a legenda, tá? Só vamos alterar antes aqui para 10, né? Para colocar aqui arredondado os cantos. E aí, beleza. Vamos colocar aqui a legenda na cor branca, tá? Para ficar visualmente melhor, porque a gente deixar preto a gente não vai conseguir ver a métrica, isso é bem óbvio, né? Então vou trocar aqui de automático, vou deixar um tamanho um pouco maior, experimentar aqui o 36, já ver que não ficou tão bom. Vou colocar aqui então 20, tá ótimo. Vocês podem escolher inclusive onde vocês querem que apareça a métrica, tá? Se quer colocar na parte superior, se você quer colocar na parte inferior, conforme vocês quiserem montar isso a critério de vocês. Aqui a gente só está experimentando as informações enquanto eu ensino para vocês como que funciona cada questão, tá? Cada ponto aqui no Data Studio. Então tá ótimo. Por hora a gente vai finalizar aqui nessa questão da estilização pro gráfico pizza. E o que a gente pode fazer é justamente colocar aqui um texto logo acima, como a gente colocou também para NPS. Então vamos lá, no mesmo esquema. Vou pegar aqui, eu sei que não ficou
grudada, mas a gente ajusta depois. E eu vou colocar aqui operador por período, tá? Só para a gente colocar aqui um texto qualquer mesmo. E aí vamos fazer os ajustes. Vou selecionar aqui, eu vou deixar branco porque eu vou usar um fundo azul. Eu vou deixar aqui o impact, porque ele fica como se fosse um negrito e vai ficar muito legal visualmente quando a gente colocar a fonte branca. E vou aumentar aqui bastante o tamanho dele. Beleza, agora eu vou jogar ele só um pouquinho para baixo, então eu vou lá naquela opção de paging e vou trocar aqui para 10, tá ótimo. E vamos colocar aqui um plano de fundo, que aí vai ser o mesmo azul que a gente usou ali no NPS. E daí a gente já ajusta aqui o retângulo. Então beleza, vamos colocar aqui também o canto arredondado, vou deixar 10. E aí beleza, vou dar um clique fora, vou selecionar ele de novo e aí com o mouse mesmo você pode descer aí essa forma que a gente acabou de criar na caixa de texto, tá? Vou descer para deixar alinhado aqui com o NPS e vou ajudar mais um pouquinho aqui esse texto. Vou colocar aqui sim, pronto, tá ótimo. A gente já tem aqui então um gráfico medidor com o NPS e temos também um operador por período, né? A porcentagem de operador aqui, tá? E para fechar essa nossa primeira aula, a gente vai colocar aqui dois painéis, porque a gente já deu uma olhada de como que funciona o gráfico, só falta agora a gente colocar o painel que o Data Studio chama de visão geral, tá? Então você pode vir tanto no inserir e escolher a opção visão geral ou no adicionar gráficos. Eu vou vir aqui em visão geral e vou colocar um quadradinho aqui embaixo. Vou colocar ele bem na metade aqui do nosso NPS e a gente já vai dar uma formatada legal nele. Ele sempre está entrando aqui como NPS, a gente adiciona a dimensão para o que a gente quer, só você arrastar. Eu vou colocar aqui, só para teste mesmo, taxa de transferência. Eu vou colocar taxa de transferência aqui e a métrica vai ser taxa de transferência. Vou pegar aqui a média da taxa de transferência e aí eu vou trocar aqui no número para porcentagem. Então vem um número numérico, porcentagem. Pronto, 2,44%. Tá ótimo. Agora a gente vai mudar a estilização desse painel. Então eu vou vir aqui em estilo, você pode colocar formatação condicional, mas isso é numa outra aula que a gente vai ver aqui de Data Studio, tá? E aí, vou descer lá em rótulos e a gente vai começar a mexer um pouquinho. Eu vou colocar tudo centralizado, tá? Para deixar o nosso painel bem bonito. E eu vou colocar aqui o rótulo em branco, tá? Na cor branca, porque a gente vai editar ainda o segundo plano e borda. Então eu venho aqui em segundo plano e borda. E nesse caso, eu vou tirar o fundo dele. Então venho no personalizado, eu tirei a transparência, dá para ver só de leve aqui o 2,44%. E aí eu posso até reduzir aqui, porque a gente vai colocar um retângulo nele, né? A gente não vai usar o fundo do painel. Então vamos reduzir um pouquinho para cá. Tá ótimo. E aí beleza, tá? Eu não vou querer que apareça o nome da métrica. Então eu venho aqui em rótulos, ocultar nome da métrica, tá? Para deixar somente o 2,44 lá. Vou clicar fora, a gente vai adicionar aqui um retângulo e aí eu vou aplicar o retângulo aqui em volta da nossa taxa de transferência. Botão direito do mouse, ordenar, enviar para trás. Estou fazendo um pouco mais rápido, mas justamente porque vocês já vão pegando aí o jeito de como que a gente consegue mudar essa estilização. Coloquei um pouquinho aqui acima do que seria o centro do nosso painel e aí a gente vai editar agora as bordas. Então eu venho aqui em raio da borda e eu vou colocar em 10, tá? Para deixar daquela mesma forma. Só que dessa vez eu não quero colocar o texto em cima, eu quero colocar o texto dentro da nossa caixa. Então eu venho aqui em texto, vou colocar bem aqui em cima e vou escrever taxa trans, né, para transferência. Vou centralizar, cor do texto branco, se ele não aplicar você dá os dois cliques e troca aqui para branco de novo. Vou colocar o impact e vou aumentar aqui o tamanho da fonte, tá? Eu vou colocar aqui um pouco maior que esse aqui, porque a gente fez um painel pequenininho. Então vou colocar aqui 24, tá ótimo. E agora a gente vai colocar segundo plano e borda. Então eu vou vir aqui nas cores do tema, tá? Nessa opção onde tem tema, é justamente onde tem as informações de tema e layout que a gente fez lá no começo do vídeo. Vou colocar um azul,
E aqui eu vou colocar um pouquinho mais arredondado, eu vou colocar em 15. A gente já tem aí a taxa de transferência. Eu só vou editar o texto aqui que bugou. E eu vou colocar para branco. E aí, beleza, agora o nosso texto está branco. Se você quiser centralizar ele, você pode também. Então a gente já tem aqui a taxa de transferência. Você pode criar uma outra métrica e colocar aqui do lado. Você não precisa colocar o painel de novo, você colocar a caixa de texto, você não precisa colocar mais nada de novo, você pode simplesmente duplicar. E é só você selecionar, arrastando com o botão esquerdo do mouse, selecionou, Ctrl C, Ctrl V, e aí você arrasta, pode usar os direcionais aí no seu computador ou notebook, tá? E agora é só a gente alterar a métrica que a gente quer aqui e depois a gente altera o nome. Então vamos supor que eu não quero mais aí taxa de transferência, eu quero que aqui ele me mostre de repente aí o TMA da galera, a média de TMA. Então eu vou alterar aqui a dimensão para TMA, tira essa aqui, coloco TMA, e aí eu troco aqui de taxa de transferência para o próprio TMA. Ele vai me mostrar a soma, eu não quero a soma, eu quero o valor médio, e aí você está vendo que o tempo de atendimento está 578, e ele está assim porque ele está em segundos, então eu venho aqui em tipo, onde está número, coloco o numérico e seleciono a opção duração. Então o tempo médio de atendimento é 9 minutos e 38 aí dessa equipe, beleza? Vou colocar só um pouquinho aqui mais para baixo e vou alterar o nome de taxa de transferência para TMA. Pronto, a gente já tem aqui o TMA da equipe, taxa de transferência, período do operador e um gráfico medidor com o NPS. Então se você vem aqui na opção visualizar, tá? Que é onde as pessoas vão conseguir ver aí o seu dashboard, você já vai ter aqui essas informações. E na próxima aula a gente vai experimentar aí uma opção chamada tabela de dados, para quando você quiser colocar aqui uma planilha exatamente igual essa dentro do seu dashboard, inclusive uma planilha consultável onde você pode colocar botões de controle para filtrar, tá bom? Então se você gostou da aula, só reforçando, não esqueça aí de se inscrever e deixar o like. Se a segunda aula já tiver saído, eu vou deixar ele aqui nos cards finais aqui desse vídeo, tá bom? Então, acompanhe aí. Se não saiu, é só você ativar o sininho que assim que sair o nosso vídeo de Data Studio, você vai ficar sabendo. E se já saiu, ainda assim mantenha o sininho ativado, que toda semana a gente tem aula de Google Sheets, LibreOffice, Excel e agora também Data Studio, beleza? Por hora é só e um abraço aí para vocês, pessoal.